Calma, Titio, disse minha mãe, quando já crescido lhe perguntei por que meu pai não escrevia um livro, uma vez que gostava tanto deles. Ele vai escrever o melhor livro del mundo, disse arregalando os olhos. Ma prima tem que ler todos os outros. A biblioteca do meu pai contava então uns 15 mil livros. No fim, superou os 20 mil. Era a maior biblioteca particular de São Paulo, depois da de um bibliófilo rival que, dizia meu pai, não havia lido nem um terço do seu depósito. Calculando que ele tenha acumulado livros a partir dos 18 anos, posso tirar que meu pai não leu menos que um por dia. Isso sem contar os jornais, as revistas e a farta correspondência habitual com os últimos lançamentos que, por cortesia, as editoras lhe enviavam. A grande maioria destes ele descartava já ao olhar a capa ou após uma rápida folheada. Livros que jogavam no chão e mamãe recolhia de manhã para juntar no caixote de doações à igreja. E quando, porventura, ele se interessava por alguma novidade, sempre encontrava algum pormenor que o remetia a antigas leituras. Então chamava com seu vozeirão, Assunta! Assunta! E lá ia minha mãe atrás de um Homero, um Virgílio, um Dante, que lhe trazia correndo antes que ele perdesse a pista. E a novidade ficava de lado enquanto ele não relesse o livro antigo de cabo a rabo. Por isso não é estranho que tantas vezes meu pai deixasse cair no peito um livro aberto e adormecesse com o cigarro entre os dedos ali mesmo, na espreguiçadeira, onde sonharia com papiros, com os manuscritos iluminados, com a biblioteca de Alexandria, para acordar angustiado com a quantidade de livros que jamais leria porque queimados, ou extraviados, ou escritos em línguas fora do seu alcance. Era tanta leitura para pôr em dia que me parecia improvável ele vir a escrever o melhor livro del mundo. Por via das dúvidas, quando ao sair do quarto eu ouvia o toque-toque da máquina de escrever, tirava os sapatos e prendia a respiração para passar ao largo do seu escritório. E me encolhia todo se por azar, naquele instante, ele arrancasse num ímpeto o papel do rolo, achava que em parte era de mim a raiva com que ele esmagava, embolava a folha e a arremessava longe. Outras vezes, a máquina cessava para meu pai pedir socorro. Assunta! Assunta! Era alguma citação que ele precisava transcrever urgentemente de um determinado livro. Com isso, levava meses para redigir, rever, rasurar, arremessar bolotas, recomeçar, corrigir, passar a limpo e, certamente contrafeito, entregar para publicação o que seriam rascunhos do esqueleto do grande livro da sua vida. Eram artigos sobre estética, literatura, filosofia, história da civilização, que ocupariam uma coluna ou um rodapé de jornal. Quando papai morreu, apareceu o editor disposto a publicar uma coletânea dos artigos assinados por ele ao longo da vida. Fui contra. Cheguei a mostrar à minha mãe a profusão de correções e emendas ilegíveis que meu pai sobrepusera aos textos ou anotara à margem dos próprios artigos recortados dos jornais. Mas mamãe estava convencida de que o livro seria aclamado no meio acadêmico, que sai editado até na Alemanha, graças aos escritos de juventude concebidos naquele país. E ainda insinuou que, desde a infância, eu procurava sabotar meu pai, haja vista aquele ensaio que, por minha culpa, desfalcaria suas obras completas. Meia verdade, porque era ao meu irmão que, de tempos em tempos, meu pai confiava o envelope a ser entregue na redação da Gazeta, do outro lado da cidade. Para isso, além do dinheiro do bonde, ele o remunerava com uma quantia suficiente para uma semana de milkshakes. Mas volta e meia, meu irmão me repassava o dinheiro do bonde e o envelope, que eu levava a pé à redação. Não me movia o dinheiro poupado, que mal pagava 2 mariolas. Eu ficava era todo prosa com tamanha responsabilidade. Ainda ganhei a simpatia dos funcionários do jornal e não me importava de passar por um suado estafeta do meu pai, em cujas mãos despejavam mais umas moedas. Mas certa vez, a caminho da redação, parei para jogar um futebol de rua. Era comum naqueles tempos. Carros circulavam só de quando em quando, e ao avistá-los ao longe, os meninos gritavam, "Olha a morte!" Logo recolhíamos as lancheiras, as pastas, os agasalhos que representavam as balizas e aguardávamos na calçada a passagem do carro para recomeçar a partida. Mas nesse dia não foi o trânsito, foi uma chuva súbita que nos obrigou a apanhar depressa nossas coisas e buscar abrigo sob a marquise de um empório. Chegou a cair granizo, que catávamos do chão, chupávamos, atirávamos uns nos outros, uma festa. Mas de repente, calhou de eu me lembrar do envelope do meu pai, que eu deixara debaixo de um pullover
e agora estava ali, no meio do aguaceiro. Corri para salvá-lo e por pouco não fui atropelado, pois naquele segundo passou um Chevrolet que agarrou o envelope com o pneu e só o soltou 2 quadras adiante. Fui colher seus restos e não havia remédio. O artigo do meu pai era uma estranha massa cinzenta, uma maçaroca de papel molhado. Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen.